Meu Deus, eu comecei a ver agora de novo. Comecei a ver, sim. Foi falado em lives anteriores que se Flávio Bolsonaro aguentar todas as porradas e não desistir da presidência, de que ser candidato à presidência, de uma maneira, de um jeito ou de outro, ele sentará na cadeira presidencial poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus possa fazer coisa grande. Desculpa o horário, 19 e 18 da dia 29 de julho de 2026. 29 de julho, hein? Eita, faltando 2 dias para finalizar o mês de julho, né? 31. Faltam 2 dias, já que é 29 de julho de 2026, 19 e 18. Faltam 2 dias para finalizar o mês de julho. E quantas coisas, Socorro Pérez, Deus abençoe Socorro Pérez, Renata, Deus abençoe Silva, Deus abençoe Sônia, enfim, todos vocês. Faltam 2 dias para que nós possamos finalizar o mês de julho. E quantas coisas têm acontecido do dia 25 até esse dia, só 4 dias, têm acontecido coisas que jamais aconteceram. Agora, a Câmara do Paraguai, se eu não salvo a memória, é Paraguai ou Uruguai, gente, que fez um manifesto lá contra o presidente da República do Brasil. Não sei. É Paraguai ou é Uruguai? E aí uma crise diplomática sem precedente, nunca na história. Paraguai. Agora Paraguai, Argentina, Estados Unidos, a maior potência armada bélica mundialmente, a maior inteligência cibernética, a maior inteligência armada do mundo todo, é os Estados Unidos da América. Se perder, perde lá para Israel. Se perder, perde para Israel. Então, o que nós temos contemplado do dia 25 apenas de julho de 2026 até hoje, dia 29, 4 dias, que coisa. E parece que cada dia vai se complicando mais. E eu vou dizer uma coisa, eu entrei aqui para dizer o seguinte: não esperem, você viu isso, viu aquilo. Tudo que vocês acharem um absurdo, em todos os aspectos, eu já vi. Tudo que você achar um absurdo, em todos os aspectos, eu já vi. Eu já contemplei. Tudo que vocês acharam um absurdo. Então, quando eu digo que vocês irão viver o que vocês nunca viveram, desde o mês 5 de 2026, né? Que vocês nunca viveram na história de vocês, desde a proclamação da República, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Israel. Bem, tudo que vocês não viveram desde a proclamação da República até o presente momento, né, tudo isso que vocês contemplam é tudo mesmo que ninguém viveu desde o dia do descobrimento do Brasil, desde o dia que descobriram o Brasil. Desde o dia que descobriram o Brasil, ninguém nunca viveu o que nós vamos viver. Quando você para pensar e quando você vai analisar as minhas palavras, é bem analisado mesmo, você analisa mesmo, para poder ver, ouvir com atenção as minhas palavras, tudo que você não viveu desde o descobrimento do Brasil, ou desde a proclamação da República, assim quer que seja, nós vamos viver. Então não dá para você... você viu o absurdo, olha esse absurdo, não tem absurdo. Eu venho aqui para dizer que o território nacional brasileiro, através das mídias, redes sociais, imprensa, vão divulgar que o Brasil está vivendo os piores absurdos. Eu estou dizendo com todas as letras, eu vou repetir, mídias sociais, redes sociais, de todas as redes sociais, das suas plataformas, grandes televisões, blogs, sites, meio jornalístico em território nacional brasileiro vão divulgar que o Brasil, olha que absurdo, todos os absurdos que já aconteceram e principalmente aqueles que nunca aconteceram, nunca, você vai ouvir essa palavra bem facinho,
nas televisões. E quando eu falo isso, eu falo preparando vocês. Eu falo preparando, eu não estou falando de outro país. Eu estou falando do Brasil. E eu também não estou profetizando eu estando em outro país. É muito fácil eu profetizar daqui para outro país. O caboclo tem que ser homem para profetizar daqui. E eu sou um homem dotado em sonhos, visões e revelações. Eu bato no peito e digo, sou um homem dotado em sonhos, visões e revelações. E eu não estou supondo, eu não estou brincando, eu estou afirmando com todas as letras. Se preparem, porque vocês vão viver tudo que vocês não viveram. As coisas estão andando muito rápidas. E eu vi um grande relógio, mas ele era muito grande e ele acelerava, que eu olhava, né, e Deus dava capacidade à minha visão, e eu ficava vendo, porque se eu fosse acompanhar assim, um relógio, com certeza eu ia ter problema, né, porque não dava para os olhos acompanharem, mas o espiritual acompanhou. E o que eu vou dizer agora, ele é muito decisivo. Por isso, talvez hoje, 21 horas, saia alguma coisa, né, que não saiu ainda, não saiu ainda. Talvez às 21 horas saia alguma coisa, mas não saiu ainda. Por quê? Porque não é divulgado, né? Não é divulgado. Então, se não é divulgado, então não saiu ainda, tá certo? E o que me rege é Amós 3:7. Amós 3:7, que diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos, os seus servos profetas, né? Olha, em João 3:7, se não me salva a memória, a palavra de Deus diz assim: o que eu faço hoje você não sabe, mas amanhã você saberá porque fiz. Amanhã saberá porque fiz, tá? Ou seja, Deus, ele vê o que você não vê. E Deus ouve o que você não ouve. Porque é preciso que as pessoas prestem atenção muito à minha fala. Porque quando você for assistir 2 dias depois aquilo que na live foi dito, você vai ouvir bem a minha fala e depois você vai se assustar. Você vai se assustar com a firmeza, com a verdade do que você vai ver através de reportagens de televisões nacional e internacional. Aí você vai ver como é que esse cara sabia que 2 dias depois ia acontecer isso aqui. Eu falava sobre a Casa Branca, sobre o Pentágono, eu falava sobre o Marco Rubio, eu falava sobre o secretário de Tesouro Nacional, que eles estavam reunidos naquele dia. No outro dia, mais ou menos umas 15 horas depois, acontece tudo aquilo justamente com Casa Branca, Donald Trump, e era algo bombástico que vinha sobre o Brasil, uma ofensiva terrível que vinha sobre o Brasil. Quando eu escuto a fala minha, quando eu escuto a minha fala, os detalhes que eu digo, eu, Reginaldo, não estou supondo, eu estou afirmando, eu, Reginaldo Rolim. E quando eu vejo as reportagens, quando eu vejo a fala dos repórteres, do apresentador, a gente treme, eu olho aquilo ali, Deus. E Deus hoje me pediu uma coisa. Você vai pedir às pessoas que lhe seguem para prestar muita atenção quando você dizer, eu vou soltar agora o que Deus me disse. Porque da maneira que você soltar, da maneira que você falar aquilo que eu ordenei que você fale, eles irão ouvir logo após 2 horas, 3 horas depois, 24 horas depois, 72 no máximo, tudo aquilo que foi dito na live. Então eu quero pedir gentilmente a vocês, preste bem atenção à minha palavra, à minha voz. Preste atenção à minha palavra, à minha voz, para depois você ver as matérias de jornais.
Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. De julho de 2026, 29 de julho de 2026. Agora são 29 de julho de 2026. O horário 19h36. Horário 19h36. As coisas a partir de agora irão acontecer com muita frequência, muito rápida. Talvez não dê para você ingerir. Talvez não dê para você ingerir os acontecimentos. Vai ser. 17h30, informação urgente. O governo dos Estados Unidos anunciaram cancelamento do visto de embaixadora brasileira para os Estados Unidos. A gente vai trazer mais informações daqui a pouco, e eu digo que anunciaram porque eles conversaram com um grupo restrito de jornalistas, chamaram jornalistas num grupo restrito para avisar que o seguinte: Maria Luísa Viotti teve seu visto cancelado. Ela é embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Isso significa uma escalada em crise diplomática, Yuri Pita, muito importante. É uma informação muito importante. E agora o governo brasileiro, como é que vai reagir a essa decisão do governo de Donald Trump de retirar o visto da embaixadora brasileira em Washington? Vai ser um através do outro, porque a libertação do Brasil está chegando. Mas a força que ela vai estar vindo é muito grave. É muito grave a força que a libertação do Brasil está vindo. O que eu vou dizer aqui é visão através da minha oração. A gravidade dos fatos que acontecerão poderão ser catastróficos, mas o Brasil será liberto. A gravidade dos fatos que vocês contemplarão esses dias poderão ser catastróficos. E guerra é guerra. Agora sim, notícia que chega nesse momento: o governo brasileiro emitiu uma nota informando que deu início à análise de pleito ordinário de enquadramento sob a lei da reciprocidade econômica das medidas unilaterais adotadas pelo governo dos Estados Unidos da América no âmbito da seção 301 da Lei de Comércio daquele país. É a abertura de um processo de reciprocidade relativo às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Guerra é guerra. Devem se orar muito, mas não devem ficar assustados e nem tampouco com medo e nem tampouco, eu estou horrorizado. Não, eu estou horrorizado, não é para ficar. Não se pode mais esperar nada. Não se pode mais esperar nada. Por quê? Há um espírito que Deus colocou em território nacional brasileiro para endurecer um pouco os corações, para que os Estados Unidos da América, através do Pentágono, da Casa Branca, de Donald Trump, de Marco Rubio, do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, haja de uma maneira grave. Ele vai agir, o secretário do Tesouro, Marco Rubio, Casa Branca, Pentágono, de uma maneira grave. Esses ataques podem deixar o mundo virtual. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, diz que o país considera operações por terra contra os cartéis de droga da América Latina. Pete Hegseth afirmou que as forças americanas trabalham em parceria com países aliados, como Equador, como a Colômbia, agora com o governo de direita, o país Colômbia, e destacou que os criminosos serão alvo onde quer que estejam. Eu vou voltar. Para isso, Deus colocou um espírito e permitiu que ele endurecesse alguns corações.
E aquele que pagar para ver, irá ver em pouquíssimas horas ou dias. E Deus apenas está preocupado com pessoas. Vai acontecer uma guerra não de fuzil, canhão ou mísseis. Agora não há possibilidade. Mas vai acontecer. Quando acontecer algo mais grave, eu venho aqui e digo, o que vai acontecer agora é que não será mais perdoado, que não haverá mais diálogo ou dizer, não, eu te deixo escolha. Não tem escolha. Não tem escolha. Eu vou repetir, não tem escolha. Ao território nacional brasileiro se comportar mal, as suas autoridades, vem coisas gravíssimas dos Estados Unidos da América. E outros países se unirão a ele. É para agora. Eu estou falando para agora. Não ficará mais no papel, nem no diário oficial da Casa Branca, nem nada. Vai ser concreto. A data é 29 de julho hoje, de 2026. Amós 3,7 diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. As pessoas que estão do 8 de janeiro, elas estão sendo lembradas agora, nesse exato momento, pelos Estados Unidos da América. Todas as pessoas do 8 de janeiro estão sendo lembradas. E tudo que vai acontecer brevemente também serão por eles, pelas pessoas do 8 de janeiro. Tudo vai mudar. Processos já julgados vão deixar de existir. Percas já perdidas serão restituídas. Mas para isso o Brasil tem, vocês brasileiros têm que se preparar. É para agora. Vocês brasileiros têm que se preparar. É para agora. Para agora. E eu pergunto para vocês, estão preparados? Ou estando ou não estando? Não adianta que você viu que absurdo, olha isso. Então, porque não assistiu a live? Eu disse que Deus mandará um espírito por parte de Deus para endurecer tudo o que acontecer, por mais absurdo que seja, em território nacional brasileiro. Tudo! Ainda não é nada. Todos os absurdos que aconteceram em território nacional brasileiro ainda não será nada. E vai haver algo muito forte, gente. Vai haver algo muito forte. Meu Deus, eu comecei a ver agora de novo. Comecei a ver, senhor. Foi falado em lives anteriores que se Flávio Bolsonaro aguentar todas as porradas e não desistir da presidência, de que ser candidato à presidência, de uma maneira, de um jeito ou de outro, ele sentará na cadeira presidencial e botará a faixa. O sistema do TSE, o Flávio não conseguiu registrar a candidatura dele porque filiaram ele na missão. Eu vou ler a nota do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. O que informa o TSE que a filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações. O presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, enviou uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral para providências e determinou a instauração de um inquérito por parte da Polícia Judiciária. O PL, que é o Partido Liberal, protocolou o pedido de desfiliação do Missão,
que já está sob análise. Então, a candidatura do Flávio Bolsonaro não tem um dia sequer de paz, nem de fim de semana eles conseguem ficar sossegados. Um homem agora ameaçou Flávio Bolsonaro de facada na véspera dele visitar Juiz de Fora, justamente a cidade onde Jair Bolsonaro foi esfaqueado em 2018. Putz, é vida, hein? E um homem suspeito de ameaçar o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, foi ouvido pela polícia neste sábado. A ação ocorre às vésperas de uma agenda de campanha de Flávio em Juiz de Fora, Minas Gerais. E um homem... A polícia de Minas Gerais está investigando uma suposta ameaça nas redes sociais contra o senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República. Um homem foi alvo de busca e apreensão e levado para prestar depoimento. As informações já estão também no G1. A Polícia Legislativa, que faz a segurança do senador, informou ter identificado uma publicação nas redes sociais de Flávio Bolsonaro em que um homem escreve a frase: "Dessa vez deixa comigo". O comentário é acompanhado de emojis de facas. Um homem que ameaçou esfaquear o candidato Flávio Bolsonaro foi levado à delegacia em Minas Gerais. Foi falado em lives anteriores que se Flávio Bolsonaro aguentar todas as porradas e não desistir da presidência, de que ser candidato à presidência, de uma maneira, de um jeito ou de outro, ele sentará na cadeira presidencial, mas poderá haver uma mudança. Eu estou vendo, Deus, estou vendo. Uma mudança. As coisas irão agir, se acontecer de uma certa maneira, para sacudir, para tirar Flávio Bolsonaro da candidatura a presidente, e também o presidente Lula também não ficará, poderá ele não ficar sendo candidato. A Polícia Federal afirmou, inclusive, nesse relatório enviado ao STF, de que há indícios de que o senador Jacques Wagner teria investido dinheiro no Banco Master. O nome do parlamentar consta em uma lista de clientes da instituição que teriam valores aplicados, matéria que também é destaque no site da CNN. Segundo essas mensagens obtidas pela PF, Jacques teria investido quase R$170 mil em um certificado de depósito bancário do Master. O valor atualizado do investimento seria de quase R$200 mil e as informações constam em um documento enviado ao então superintendente executivo de tesouraria do banco, Alberto Félix, isso em agosto de 2025. Isso aqui é bom demais. Poucas coisas são tão prazerosas do que ver escândalos de corrupção do Lula e sua família sendo escancarados no Jornal Nacional. Não é fácil isso acontecer. Como vocês sabem, a Globo nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora nesse governo do Lula. Obviamente, o dinheiro era para falar coisas boas do Lula e para blindar os escândalos. Só que tem escândalos que explodem de tal forma, com tamanha proporção, que se a Globo não coloca no Jornal Nacional, fica escancarado demais o seu viés ideológico. E também o Pix na conta. E aí ontem o Jornal Nacional dedicou 2,5 minutos para falar do escândalo do filho do Lula, que está cada vez pior. Vamos dar uma olhada? A Polícia Federal encontrou uma mensagem recebida pelo ex-chefe de gabinete do presidente Lula com diretrizes para compra de medicamentos no SUS. O documento foi enviado pela empresária Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, recebeu um modelo de contrato para venda de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde com dispensa de licitação. O documento foi enviado pela empresária Roberta Luxinger, amiga do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A mensagem estava no celular de Roberta Luxinger, apreendido durante uma operação contra fraudes no INSS no fim do ano passado. Ela manteve negócios com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores das fraudes. Segundo a PF, Roberta Luxinger trabalhou com um lobista para intermediar um contrato com o Ministério da Saúde. Ainda de acordo com a investigação, ele aproveitou a proximidade da empresária com integrantes do governo federal. O contrato com o Ministério nunca foi fechado. O documento encontrado pela Polícia Federal no celular da empresária era um termo de referência, uma espécie de manual técnico que serve de base para contratos de compras do governo. Neste caso, de material derivado de canabidiol.
A PF localizou alguns termos de referência sobre a compra desses medicamentos pelo Ministério da Saúde, também no celular de um funcionário do Careca do INSS. Um deles fala em dispensa de licitação e prevê que o negócio seria fechado com uma das empresas do lobista. A Polícia Federal investiga se a intenção era entregar o termo de referência pronto para o Ministério da Saúde publicar. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que nunca houve possibilidade de contratar canabidiol, uma vez que o produto sequer está incorporado ao SUS. Que a pasta não compra nem fornece o produto e não tem qualquer contrato, e que nunca existiu por parte desta gestão discussão para sua oferta na rede pública de saúde. Marcola confirmou a pessoas próximas que recebeu o documento da empresária, mas disse que não encaminhou o material e que não houve favorecimento no caso. A Polícia Federal também já descobriu que o ex-chefe de gabinete de Lula recebeu pagamentos de Roberta Luxinger e encontrou uma conversa dos dois sobre a compra de 2 joias que teriam custado R$9 mil. No início do mês, Marcola disse que o dinheiro era um empréstimo pessoal no valor de R$249 mil e que já foi quitado. A compra das joias faria parte desse empréstimo. As mensagens com o termo de referência e sobre as joias estão no material dos 3 inquéritos que apuram suspeita de tráfico de influência, corrupção e possível favorecimento de interesses privados em órgãos federais, incluindo a presidência, por parte de um grupo ligado ao empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho de Lula. Justiça Eleitoral do Ceará determina que os petistas Evandro Leitão e Camilo Santana expliquem se foi utilizada a inteligência artificial em um vídeo que foi publicado por ambos nas redes sociais com Lula. Detalhe, o presidente aparece com 10 dedos na foto. Tá aí na tela para vocês, eles querem entender se foi inteligência artificial ou não essa questão dos 10 dedos. Olha, Berenice Leite, se com 9 dedos já é uma tragédia, avalie com 10. Bem, um outro problema que o STF adora discutir, e eu espero que agora também goste de discutir quando o problema não está só do lado da direita, Mota. Quando o problema está do lado da esquerda, eu espero que o STF também se proponha a discutir, que é o fato de que o presidente Lula, olha só, ele apareceu, sabia dessa, Mota? Ele apareceu, vou falar aqui para você, com 10 dedos nas mãos em um vídeo publicado por petistas do Ceará. Não, você não tá louco, você não tá, não é que você tomou alguma coisa, não é isso. Fique tranquilo, realmente isso aconteceu. O presidente Lula, ele apareceu com 10 dedos nas mãos em um vídeo publicado por petistas no Ceará. Você que está nos vendo pela TV, pode checar, estamos com a imagem na tela. Você que está aí no rádio, corra aí para o YouTube para dar uma olhada, corra para a TV, tá lá. O carnaval acabou faz tempo, mas tem gente que ainda não esqueceu do samba enredo da Acadêmicos de Niterói, a escola que homenageou Lula, o operário do Brasil, e terminou rebaixada da folia carioca. O TSE aceitou abrir um processo contra o petista por suposto uso eleitoral de meios de comunicação e também de abuso de poder econômico. A ação pode resultar na cassação de Lula. Agora de que o Corredor-Geral de Justiça Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, admitiu o processamento de uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo Partido Novo contra o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, candidatos à reeleição. O partido acusa a dupla de abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação por causa do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval de 2026. A escola levou a Marquês de Sapucaí, em 15 de fevereiro, um enredo dedicado à trajetória pessoal e política de Lula. Segundo o Partido Novo, o desfile recebeu R$9,5 milhões em recursos públicos dos municípios de Niterói e Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro e também da Embratur. O partido afirma que os repasses foram formalizados depois do anúncio do enredo feito em julho de 2025. Na ação, o Novo sustenta que o desfile também proporcionou exposição eleitoral a Lula por meio da transmissão em televisão aberta e da disponibilização das imagens em plataformas digitais. Vamos a Brasília. Rani Veloso, bom dia.
Bom dia, Nadédia, Milton e a todos que nos acompanham. Olha, o ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou em decisão liminar nesta segunda que o presidente Lula, o PT e os candidatos ao Senado pela Bahia, Jacques Wagner e Rui Costa, e ao governo Jerônimo Rodrigues, retirem do ar trechos de vídeos com pedidos explícitos de voto. A medida atende a uma representação movida pelo Partido Novo. A gente lembra que durante a convenção do PT na Bahia, realizada no dia 1º de agosto em Salvador, Lula utilizou frases como "vote em mim", "me elejam pela 4ª vez" e "dê um votinho para mim". Segundo o ministro André Mendonça, essas declarações são comandos eleitorais diretos e configuram propaganda eleitoral antecipada, uma vez que ocorreram antes do período permitido pela legislação. O discurso também pedia votos para Jerônimo Rodrigues, Jacques Wagner e Rui Costa. A Justiça Eleitoral estipulou um prazo de 24 horas para que Lula, Jerônimo Rodrigues e o Partido dos Trabalhadores editem os vídeos em seus canais no YouTube, retirando as falas irregulares ou excluam as publicações integralmente. O Google, responsável pelo YouTube, também foi notificado para retirar o conteúdo do ar em um canal de terceiros. Matheus, nós tivemos agora há pouco a informação de que o Tribunal Superior Eleitoral aceitou o pedido de abertura de processo contra a candidatura do presidente Lula em função do desfile de carnaval da Escola de Samba de Niterói, que homenageou o presidente Lula. O Partido Novo entrou com um pedido de processo no TSE, alegando antecipação de eleição, abuso de poder político e tudo mais. O que está acontecendo? O que a gente pode esperar daqui para frente sobre esse caso? O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Antônio Carlos Ferreira, admitiu uma ação, olha, é pelo menos uma noticiazinha que me dá assim um certo senso de justiça, uma certa sensação de que algo pode dar certo. Ele admitiu a abertura da ação contra Lula e o vice Geraldo Alckmin por suposto abuso de poder, suposto catso, por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante o Carnaval do Rio de Janeiro desse ano. Eu fui no Carnaval, eu vi. Não tem meio termo. Um desfile em homenagem ao Lula não tem que ter Bolsonaro. Ou é homenagem ao Lula ou é peça de propaganda política. A ação foi apresentada pelo Partido Novo e tem como foco o desfile da Acadêmicos de Niterói, que foi rebaixada. Tomou, chupa que é de jabuticaba. E o desfile... Falado em lives anteriores, que se Flávio Bolsonaro aguentar todas as porradas e não desistir da presidência, de que ser candidato à presidência, de uma maneira, de um jeito ou de outro, ele sentará na cadeira presidencial, mas poderá haver uma mudança. Eu estou vendo, Deus, estou vendo. Uma mudança. As coisas irão agir, se acontecer de uma certa maneira, para sacudir, para tirar Flávio Bolsonaro da candidatura a presidente. E também o presidente Lula também não ficará, poderá ele não ficar sendo candidato, por aquilo que vai acontecer. Então essas duas pessoas, Flávio Bolsonaro e Lula, do Flávio Bolsonaro vão sacudir para ele desistir, para ele parar. Mas se ele ficar até o fim, de um jeito ou de outro, não importa, ele será presidente dos Estados Unidos, do Brasil, presidente do Brasil. Por quê? Me perdoe, eu estou falando o que estou tendo a visão, porque os Estados Unidos assim quer. E acabou essa história.